Olá, bem-vindo ao programa Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos debater dois temas extremamente importantes: a preservação do meio ambiente e também a violência que está aflorando em toda a sociedade. Fique ligado, porque o programa já está no ar. Olá, trabalhador! Olá, trabalhadora! Que alegria encontrá-lo mais uma vez aqui na Tati TV. E hoje vamos começar debatendo um tema do momento, o meio ambiente. Eu recebo Paulo Finotti, que é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, André. Tudo bem. Felizmente o frio foi devagarzinho, mais ou menos embora. Porque sabe o que acontece comigo? Quando a temperatura chega a 23 graus, eu abro a janela para ver se está nevando. Vamos lá. Paulo, você faz parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo e aqui o estado de São Paulo foi dividido em bacias. Eu gostaria que você explicasse como que é a atuação desses comitês. Sim. De acordo com a legislação paulista, o estado de São Paulo foi dividido em cerca de 24 ou 25 bacias hidrográficas. Eu vou me restringir a falar da bacia hidrográfica do Rio Pardo, que congrega 26 municípios em todo o território paulista e mais alguns em Minas. Em primeiro lugar, eu quero colocar uma posição muito séria. Os rios, eles são de domínio federal quando nascem num estado e percorrem outro. São de domínio federal ainda quando fazem divisão entre dois estados ou dois países. O único rio de domínio estadual completo aqui no estado de São Paulo é o Rio Tietê, que ele nasce em São Paulo e deságua em São Paulo. Pois bem, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, ele é desenvolvido por intermédio de um sistema comandado de forma legal pela Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. Nós temos uma grande autonomia de trabalho e somos vinculados em termos de dinheiro para a distribuição, que eu vou explicar depois, pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos? É um sistema estadual que envolve impostos e contribuições por intermédio de royalties de sistemas hidrelétricos existentes nas bacias. Então, o que acontece? Nós temos uma verba anual que varia ano a ano e aqueles que necessitam trabalhar em termos de progresso da qualidade da água e dos recursos hídricos, eles fazem projetos, esses projetos são encaminhados ao comitê. O comitê tem uma câmara técnica de planejamento que analisa esses projetos. Se são autorizados pela câmara, vai ao plenário o projeto e aí é discutido em termos de totais. Então esse é o sistema. Quem que compõe o Comitê da Bacia Hidrográfica? São o Estado, por intermédio de suas secretarias. Normalmente a Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde e outras secretarias ligadas ao sistema de saneamento e recursos hídricos. Os municípios também por intermédio de suas prefeituras. Normalmente quem deveria vir, e isso não está acontecendo com uma frequência grande, é o próprio prefeito para acompanhar todo o processo. E a sociedade civil, como um todo, constituída por organizações não governamentais ou organizações devidamente constituídas, mas sempre voltadas às coisas ambientais. Então, quando chega o projeto no plenário, é esse sistema
que vai autorizar ou não a sua constituição e o seu apoio. A partir daí, isso vai para um sistema de análise do projeto em si, já uma análise rigorosa, envolvendo técnicas, e, a seguir, autorizado, o dinheiro é distribuído para ser resolvido o problema. E hoje os prefeitos, os representantes já têm essa consciência da necessidade de trabalhar em equipe, que um rio nasce em uma cidade, corta outra, vai morrer lá na quarta ou quinta, e o que eu faço na ponta tem reflexo, quem está lá embaixo já tem essa consciência? Olha, tem, mas não como nós queríamos. Sinceramente, não como a gente necessita. Mas, de qualquer maneira, nós estamos dentro de uma política, dentro do comitê também. E, por intermédio da imprensa, da mídia como um todo, a gente procura mostrar aos prefeitos a situação. Um exemplo típico. O governo do estado de São Paulo lançou um projeto de recuperação de nascentes. Esse projeto envolve a participação das prefeituras. Eu tenho acompanhado isso por intermédio do comitê, inclusive levantando o problema nas reuniões do comitê. No entanto, até agora eu não vi nenhum prefeito ou prefeitura das nossas 26 dizer: nós estamos realizando isso, aquilo ou aquilo outro. Isso para mim é incômodo, mas a gente está lutando e vamos ver se chegamos lá. O mês de setembro tem algumas datas importantes quando se fala em meio ambiente. Dia 3 é o Dia Nacional do Biólogo. No dia 5, o Dia da Amazônia. Dia 11, Dia Nacional do Cerrado. Dia 16, Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Dia 20, Dia Internacional de Limpeza de Praias. Dia 21, Dia da Árvore, e dia 22, Dia da Fauna. Tem muita data para ser lembrada, mas numa escala de 1 a 10, o brasileiro, quando eu falo em consciência ambiental, estaria em que nível? Olha, eu não chegaria a 5. Agora eu quero fazer 2 comentários. O primeiro é a respeito da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma situação muito séria, extremamente grave, que ocorre. O ozônio ele tem uma grande utilidade, que é a replicar a radiação ultravioleta solar. Isto acima da nossa atmosfera. E tem uma situação perigosa, que é bater na camada de ozônio o aquecimento vindo do solo e retornar ao solo. Isso é muito grave. E como que o ozônio é produzido? Por intermédio de reações químicas causadas principalmente pela poluição atmosférica existente nos grandes municípios e no país de um modo geral. O outro problema, segundo, que eu vou falar do Dia da Árvore. É muito engraçado o Dia da Árvore. Você pega uma semana representando a árvore. Pega os alunos, principalmente do ensino básico, e os professores entopem esses alunos com ideias da árvore. Fazem esses alunos plantarem árvore, fazem esses alunos verem a vegetação, aquela coisa linda, papapá, papapá. Terminou a Semana da Árvore, você não vê um professor ou um aluno regando a mudinha que ele plantou. Por quê? Porque foi saturado. Então, isso tinha que ter uma continuidade. É esse o problema. É saturação. E numa cidade como Ribeirão Preto, provavelmente aquela árvore já ficou esturricada e ela, de cada 100 plantadas, poucas vão resistir. Nós ficamos, imagine as árvores. Porque sabe que Ribeirão Preto tem 2 estações no ano, né? Tem 6 meses de calor, de verão, 6 meses de verão e 6 meses de um calor insuportável. E o inverno passa ao redor de julho, lá pelo 2 dias, não mais. Agora, Paulo, foi lá e plantou a árvore e ela morreu, mas muitos ribeirão-pretanos acabam, espera o poder público não faz, ele sai plantando e muitas vezes em locais que não são os locais adequados e nem a espécie arbórea também não é adequada
para o clima, para o solo, enfim, para as características de Ribeirão Preto. Um momento essa árvore vai ser cortada e começam as brigas, os entraves, os entreveiros. Como que a gente consegue equacionar essa... Olha, é uma coisa muito séria, porque a gente vê, por exemplo, eu tenho recebido denúncias de árvores cortadas pela CPFL. Eu acredito, eu não cheguei a acompanhar isso, mas eu acredito que essas árvores cortadas estão sob os linhões, e isso é proibido, por uma questão de segurança, inclusive. Não pode nem estacionar veículo, não pode fazer nada. E outra coisa, árvores frondosas colocadas em calçadas onde passa a fiação elétrica, também não é possível. Agora, era simples chegar ao horto municipal, não precisa ir em outro lugar, ao horto municipal, que fica lá no fim da Caramuru, fim ou início, sei lá, é fim, né? E ali perguntar, que tem técnicos que podem esclarecer se tal árvore pode ser plantada, dar sugestão e tudo mais. Mas a coisa normalmente é feita de forma aleatória. Da mesma forma aleatória que a dona de casa lava a calçada, ficando com a mangueira, que eu chamo vassoura hidráulica, horas e horas ali jogando a nossa água do aquífero fora. Aí você citou a palavra aquífero e o Ribeirão Pretano tem orgulho de estar sobre o aquífero Guarani. No entanto, existe muita lenda, muito mito e muita verdade. Acho que a gente poderia ajudar a esclarecer alguns. Primeiro, com relação à extensão do aquífero. Quais as cidades ou regiões que estão abarcadas pelo aquífero Guarani? O aquífero pega praticamente a parte aqui de Ribeirão Preto, bem mais acima, na metade do estado, e vai até atravessar, tipo, Mato Grosso e tudo mais. Ele atinge o estado de Mato Grosso, atinge o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e os países Uruguai, Argentina e Paraguai. Ele é extremamente extenso, só que ele tem um problema. Como retirar a água desse aquífero? Em certos lugares, como o Ribeirão Preto, o aquífero está relativamente aflorante. Mas tem certos lugares que ele está muito profundo. Outros, a água é quente. Então, nós somos privilegiados. Só que eu acho que ainda não sabemos disso. Nós necessitamos ter mais bom senso para resolver os problemas da nossa água. A nossa água é praticamente mineral. Vamos cuidar dela de uma maneira séria e sóbria. Já existem projetos de retirada da água do Rio Pardo, que por sinal também não está no nível que era há anos atrás. Mesmo com chuvas, ele está reduzindo. Não se ouve mais falar nos alagamentos. E quando eu cito alagamentos, eu não cito alagamento de ruas, estradas, etc. Eu cito alagamento de invasão do ser humano em locais que são as várzeas, que deveria ser proibido ser construído alguma coisa. Então, é proibido que... Ou então construa-se palafita, que da mesma maneira que a palafita é autorizada em rios do norte, por exemplo, nós estamos derrubando ranchos aqui na região sudeste. Por que isso? Por que essa diferença? Simplesmente pelo fato da maneira daquilo ser construído, que é uma maneira totalmente errada em termos de tratamento. A área de lazer, de recreação, ela pode conviver com a preservação? As pessoas, os rancheiros, eles podem ser orientados a fazer plantio, a fazer recuos, a fazer a sua construção de um modo ecologicamente correto? Duas situações que eu coloco. A primeira é a palavra preservação, que não deveria existir na legislação. O que é preservar, André? É você pegar um objeto, colocar uma redoma em cima dele e nunca mais mexer. Ou pôr no museu. Nós precisamos ter conservação.
O que é conservar? É utilizar o Fusquinha de 1900 de Aracide Almeida e todo dia cuidar dele assim, assado. Manutenção, utilização correta. Então nós precisamos dessa segunda fase. Aliás, a lei está errada quando fala lei de preservação permanente. Devia ser lei de conservação permanente. Pois bem, o que acontece? Se nós chegarmos, por exemplo, sem o esforço policial, ação judicial, ou seja lá o que for, pegamos meia dúzia de rancheiros, conversamos com eles, pegamos profissionais da área, damos uma espécie de um seminário a eles e damos um prazo de X anos, um ano ou X dias, para que eles modifiquem o comportamento num processo de conservação. Aí o que acontece? Caso esse prazo não seja cumprido, então o problema é outro. Aquele que hoje, aos olhos da lei, é um infrator, ele poderia ser um agente ambiental. Pelo contrário, deve ser um agente. Deve ser uma pessoa que possa resolver os problemas, evitar a degradação, plantar mata ciliar, que ele, eu não sei, eu não acredito que um indivíduo saia de casa e vá para um rancho se ele não gosta da beirada do rio, se ele não gosta daquele espaço que ele está. Porque não tem sentido, senão ele ficava em casa assistindo jogo do futebol no fim de semana. Paulo, a notícia triste da última semana foi um decreto do governo federal Não fala. Ele pega uma reserva nacional e libera entre o Amapá e o Pará para exploração. É um tamanho de área maior que o estado do Espírito Santo ou que a Dinamarca. Você que atua no meio, qual é a sensação, Paulo? Olha, é impressionante a incapacidade do poder público federal para denegrir esse tipo de atuação. E, inclusive, as cartas, pelo que eu saiba, já estavam marcadas via Canadá. Nós temos aquela região com presença de cobre e, quiçá, de ouro. E a coisa está se transformando num verdadeiro... Lembra daquela... uma mineração que houve lá em cima, que tinha um nome, eu não me recordo mais, que a coisa chegou até a nível de quase escravidão dos indivíduos que iam trabalhar lá. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas reservas minerais, se nós não tomarmos cuidado da forma com que nós trabalhamos as nossas reservas minerais, nós estaremos entrando em colapso, não nós, nossos netos provavelmente. Então nós precisamos começar a pensar seriamente nisso. Eu não posso admitir que um sistema administrativo federal faça o que fez. Infelizmente, nós não temos força suficiente para conseguir mexer nisso de uma maneira sadia, de uma maneira, não digo legal. Eu estou até já cansado de ver a judicialização de nosso país. Ela está demais por causa desse problema todo das corrupções da vida. Nós estamos vivendo num país que não é mais uma república federativa, é uma república judicialida. Nós falamos em conservação, falamos em educação ambiental, mas como eu consigo exigir que a Dona Maria não use a mangueira hidráulica, que o Sr. José não recolha as folhas e faça uma fogueira, ou que alguém destrua uma árvore, quando as referências que nós temos acabam tomando atitudes como essa, Paulo? Ô, André, eu não sei se você se lembra, você é bem mais novo do que eu, quando a tua professora chegava e dizia: André, você vai plantar essa mudinha aqui, cuida dela. Você chegava em casa e falava: mãe, a tia mandou, eu vou fazer isso que vai ficar bacana. Nós precisamos disso. Eu vivo falando que com educação, caro telespectador, nós temos saúde.
Com educação, nós temos segurança. Com educação, nós criamos bom senso e, principalmente, com educação, nós temos educação. E aí, a tia mandou. Quando nós aceitarmos a autoridade intelectual da tia, talvez nós possamos modificar o comportamento familiar. Hoje o país fala muito em geração de empregos, algumas pessoas falam que é necessário abrir fábricas, abrir postos de trabalho, tem os empreendedores imobiliários que querem o seu espaço e dizem que a construção civil gera emprego. Como eu consigo aliar desenvolvimento, como eu consigo aliar progresso com qualidade de vida e proteção e conservação ambiental? Existe uma palavra que eu uso a todo instante chamada planejamento. Exemplo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que não expandiu, ela inchou. E nós vemos situações complicadas. Um exemplo típico disso é a Zona Leste, onde o que acontece? Estão querendo fazer empreendimentos imobiliários sem um controle ambiental. E lá é necessário haver esse controle, na medida em que lá é uma zona de afloramento da tua água, da minha água, da água do telespectador. Então, o que acontece? Se nós tivermos esse planejamento, nós podemos expandir. Exemplo, vamos construir na Zona Leste. Só que precisamos ter vias sem impermeabilização, com broquetes no lugar de asfalto. Casas, edifícios, torres, etc., com sumidouros de água, controle detalhado da coleta de lixo, controle detalhado do sistema de águas pluviais, e a gente chega ao resultado. Agora, se eu quiser construir 30 mil casas ali, numa Coab da vida, desculpe eu falar isso, mas é a verdade, tem outros lugares que podem fazer isso, nós vamos ter um verdadeiro problema que ocorreu na Jardim Juliana. Jardim Juliana, que foi o que aconteceu, foi construído lá em cima, o terreno era extremamente permeável e cheio de bolsas de gás e tudo mais, aquilo precisou praticamente ser abandonado. Planejamento é a melhor coisa que existe. Planejar é uma delícia. Aliás, eu falo isso todo dia em casa. Paulo, quero agradecer a sua visita aqui no Fórum e vou reservar agora 2,5 minutos para você olhar no olho do nosso telespectador e deixar a sua mensagem, a sua orientação, o seu legado, você que é um grande entusiasta da causa ambiental, um efetivo militante, que lição você deixa para todos nós? Em primeiro lugar, eu peço encarecidamente àqueles que nos assistem que reflitam antes de atingirem qualquer tentativa de objetivo, que percebam que pode causar um problema ao nosso querido, delicioso e salutar meio ambiente. Em segundo lugar, eu peço encarecidamente mais uma vez, tenhamos uma coisa chamada educação. E agora eu vou restringir um pouco essa educação, falando em educação ambiental. A educação ambiental faz parte de todo o conjunto de nossa cultura. Precisamos aprender a reservar o nosso sistema, conservando-a. Muito obrigado, Paulo. Pequeno intervalo, na sequência vamos falar sobre violência. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie.
Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Voltamos com o Fórum do Trabalhador e agora vamos falar sobre violência. Nos jornais, na TV, nas emissoras de rádio, você ouve todo dia os noticiários falando sobre violência, mas quais são as verdadeiras causas e, principalmente, o que fazer para combatê-las? Eu recebo agora Aristides Marchetti Filho, ele é do Observatório Civil de Violência. Olá, Aristides, tudo bem? Tudo bem, André. Aristides, o que aconteceu? A violência aumentou no Brasil ou a divulgação ganhou maior proporcionalidade? Nos últimos 20 anos que nós vimos estudando a questão de violência, aconteceram os dois fatores. Há mais divulgação e há mais violência. Aqui nós podemos prender essa afirmação. No Brasil, ocorrem em média 25 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O Brasil detém o 10º lugar em homicídios no mundo desde esses 20 anos para trás. Então, 10% dos homicídios que ocorrem no mundo acontecem no Brasil. Se nós pegarmos a economia mais pujante do mundo, que vamos falar dos Estados Unidos, ocorre nos Estados Unidos com toda a liberação de armas. A arma para o cidadão americano é uma instituição garantida pela Constituição Federal deles lá. Ocorrem 5 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Portanto, o Brasil tem 5 vezes mais homicídios do que os Estados Unidos, onde o porte de arma, a arma é um direito do cidadão e todos esses pequenos detalhes que acompanham aquela tão diversificada sociedade. Mesmo assim, são números elevados, se nós levarmos em consideração Itália, França, Japão, Inglaterra, Alemanha, em que em algum desses países ocorre um homicídio por grupo de 100 mil habitantes. São números assim, que para a nossa realidade, elas são totalmente... Como que é possível um negócio desse? A mesma coisa em relação a trânsito. No Brasil são 60 mil mortes por ano no trânsito. A questão do indivíduo dirigir embriagado, a severidade, a lei procura se tornar cada vez mais severa de um lado, mas há outras possibilidades do outro. Na Escócia, recentemente, eu vi que eles apertaram mais ainda a questão da violência no trânsito. Quem tomar o uísque lá, o país do uísque, e eu fui saber quantas mortes por ano ocorrem no trânsito na Escócia. São 20 mortes por ano. No Brasil são 60 mil. O que é que determina esse tipo de comportamento nas sociedades? É uma coisa de estudo muito mais profundo e muito mais avassalador e muito mais interessante do que essas percepções. Quando, por exemplo, há um episódio de violência, como aconteceu agora com a professora no Rio Grande do Sul, e que ela foi lá e postou no Facebook e faz esse alarido todo através de redes sociais, impossível de deter também, mas é necessário uma análise muito mais profunda do que isso que nós estamos assistindo aí pela mídia e pelas redes sociais. Agora você fala em aprofundar as análises e a mídia social faz um caminho inverso. Na mídia social eu não aprofundo, eu dou a minha opinião e eu tenho um posicionamento parecido com o de torcedor de futebol, em que eu sou contra ou a favor. Né? É bem isso. Agora, veja bem, André, se nós procurarmos a origem, no caso da escola, a origem, de onde vem o radical grego para a escola, sabe o que significa? Ócio. Ia para a escola aquela pessoa que estava com tempo livre para ir, quer adquirir conhecimento. O próprio radical, aluno, que vem do latim, lux, é negação, lux, luz. Então, o aluno é aquele sem luz, que ele vai à escola, vai à busca do mestre,
em busca da luz, ou seja, em busca do conhecimento. Hoje, escola é simplesmente o quê? Uma política de Estado. A escola é para todos, a Constituição diz que todos devem ir para a escola e tudo mais. Tá, essa é uma ação social, política, que em momento algum está sendo exacerbado como a escola sendo um instrumento do conhecimento. A escola é hoje um espaço de contenção, é um espaço de inclusão, em que a comunidade, do jeito que está lá, ela vai para dentro da escola. Por quê? Porque o aluno tem que ser frequente, tem que ter, toda uma burocracia estatal tremenda, relatórios, aulas, módulos, e o que o indivíduo está absorvendo para aquela realidade dele, ou aquela realidade dele que ele leva para dentro da escola, que nada tem a ver com aquela normatização, digamos assim, às vezes excessiva e até absurda que o Estado coloca como forma de controlar o orçamento da educação. 25% do dinheiro público deve ser gasto com educação, ótimo. E também o governo não quer gastar um centavo a mais do que isso. Então 25%. Agora, para todos os setores, que a Secretaria de Educação é uma enorme repartição pública, tanto a estadual quanto a municipal, é uma enorme repartição pública que tem que controlar todos os detalhes, desde a torneira que pinga, a descarga que é dada, o giz, o salário do professor, o salário do funcionário, a manutenção predial. Agora, o que está dizendo para aquele indivíduo que sai da comunidade, vai lá para dentro da escola, porque ele é obrigado aí, ele está sendo obrigado, para todos, mas você não está frequentando escola, menino? Então, o que essa realidade está dizendo para ele? O que traz para ele em termos de conhecimento? O que o acrescenta? Eu costumava, agora estou afastado de sala de aula, mas eu sempre costumei dizer isso. Às 7 horas da manhã, eu espero que você saia daqui a 12h20, um pouquinho melhor do que no momento que você entrou agora às 7 horas. Esse sempre foi meu objetivo como professor. Agora, o espetáculo que a gente assiste são de mundos completamente apartados. É o mundo da educação, é o mundo da escola e é o mundo da clientela, do corpo discente que procura essa escola, que procura ou que é obrigado a procurar essa escola. Nós estamos vivendo um momento histórico muito conturbado. Os valores, o que a gente fala muito, quais são os referenciais teóricos que você usa para sua formação de sentidos? Em momento algum, os referenciais, para a maior parte desse pessoal que está dentro da escola, o referencial teórico não está sendo o professor, a escola, o conhecimento que ele vai buscar. Ele está num outro momento de comunidade, num outro momento de espaço, num outro momento de política. Essa falência institucional, digamos assim, que nós vimos assistindo a todo instante, os noticiários da televisão, os noticiários, a mídia em geral só fala de corrupção. Só fala que prendeu mais um, que descobriu mais um, que não sei o quê, que mais outro está corrupto, que mais outro escondeu dinheiro, que tem mais um golpe, que estão planejando um golpe. Mas o que é que nós temos que vise melhorar o indivíduo, vise tornar melhor a vida? São os piores exemplos, são esses que nós estamos assistindo no cotidiano. Mas Aristide, se o cidadão ou o jovem, ele perdeu a referência do professor, perdeu. Ele perdeu a referência do Estado em todas as formas? Sim. Da polícia, do judiciário, do legislativo. Sim. O que apresentar? Qual a expectativa? O que sobra? Que extrato eu tenho para esse jovem, para esse adolescente, de perspectiva até de futuro mesmo, diante de um cenário tão preocupante quanto esse? André, veja, eu tenho uma filha que estudou em escola pública, formou-se enfermeira pela USP, ela passou em primeiro lugar na residência de enfermagem no HC de Ribeirão Preto, saiu do Tomás Alberto. O namorado dela tem 24 anos, também passou pela USP, ele tem 24 anos e está cursando doutorado em Física Médica, oriundo da escola pública. Tem pessoas boas e pessoas, não vou dizer pessoas ruins, pessoas desinteressadas em todos os lugares. Essa questão, ela é muito mais, é uma questão muito mais particular, de foro íntimo, de querer saber o que é que eu vou fazer, do que propriamente o Estado ou qualquer outro instrumento, ou a família, dizer qual que é a aptidão desse indivíduo. Ele sente essa aptidão. Então, se ele está na escola pública, se ele está na escola privada, e ele quer direcionar a vida dele através do conhecimento, chegar a um ponto em que ele acredite ser relevante para a vida dele, esse é o caminho. Agora, os melhores exemplos que nós podemos dar,
Outro dia até me perguntaram sobre isso, eu falei, nós não estamos propriamente vivendo um momento de crise, André. Nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigmas. Tem alguns valores que estão impingidos na sociedade já há muito tempo que não estão mais surtindo efeito. Nós vamos ter que, de alguma forma ou de outra, inventar, inovar em cima dessas fórmulas que estão sendo aplicadas no cotidiano da sociedade, que realmente não estão mais significando nada ou muito pouco para as pessoas que estão inseridas nesse modelo, inseridas nesse sistema de escola, inseridas nesse sistema de educação. São necessários pensar novas formulações, novos horários, novas maneiras de abordar o indivíduo no sentido de trazer o interesse dele para dentro da questão do conhecimento. Ele tem que se perceber como cidadão que o conhecimento que ele possa absorver através do processo escola seja um diferencial na vida dele. Senão é melhor a rua. Senão é melhor o conhecimento comum, do senso comum, que ele está podendo se virar melhor desse jeito do que com o conhecimento acadêmico, que ele pensa ir buscar, mas que não está obtendo resultado algum, porque os livros didáticos são impressos, imóveis, o professor pouco jogo, acabamos com, porque o professor deve fazer a reforma da sociedade. Peraí, a maior parte dos professores também não está nem focado em fazer isso, ele está focado em transmitir aquele conhecimento lá, da forma que o livro didático determina, da forma que a caderneta determina, que a escrituração do diário de classe deve acontecer. Eu, nesse aspecto, vamos dizer assim, eu sou meio que Epícoro. Epícoro, o filósofo grego lá, o que ele fazia? Ele tinha dinheiro, ele tinha uma chácara, e ele convidava as pessoas para o conhecimento. Debaixo daquela árvore lá o pessoal está falando de filosofia, debaixo daquela árvore lá o pessoal está falando de matemática, debaixo daquela árvore o pessoal está falando de geografia. Faziam isso. Hoje não, você é obrigado a um currículo fechado, por quê? Porque o objetivo do Estado é controlar a educação, ele tem que controlar os módulos de educação e todas aquelas reuniões infrutíferas e toda aquela movimentação simplesmente burocrática que em momento algum está envolvendo aquele cidadão que até por ele mesmo ele foi lá, eu vou vir buscar conhecimento. O que está dizendo para aquele menininho, para aquela menininha, que está lá ouvindo aquele monte de coisa, que ela não consegue colocar essa informação, não conhecimento ainda, essa informação dentro do contexto de vida que ele tem. É muito complexo isso, André. Falando em educação e contextualizar informações, hoje nós temos uma informação fresquinha, a ex-capital do país, o Rio de Janeiro, hoje tem 100 policiais mortos, centenas de cidadãos comuns mortos, bala perdida e parece que o Estado perdeu o controle. Sim. Você, um observador civil da violência, o Rio de Janeiro é apenas um exemplo, na mesma proporção ou em proporção menor, Ribeirão Preto, São Paulo, as grandes capitais brasileiras. Para onde nós vamos caminhar no Brasil e no mundo, já vou até emendar, num mundo onde temos o presidente da maior potência mundial falando em guerra, o ditador de um outro país falando em lançar mísseis. O que você enxerga disso? Olha, em relação primeiro ao Rio de Janeiro, o que nós podemos observar? A falência total do Estado. Não existe mais a figura do Estado como provedor da segurança, como provedor da estabilidade social. O Estado do Rio de Janeiro está completamente falido. Os salários dos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro estão atrasados. A violência, é claro, a violência, ela sempre, ou o crime, sempre ocupa aquele espaço que o Estado deixou de ocupar. As favelas no Rio de Janeiro são notórias. Aliás, o termo favela nasceu no Rio de Janeiro, quando a elite, no começo do século, final do século XIX, início do século XX, quis transferir-se para a orla da praia, empurrando aquele pessoal mais humilde que morava lá para cima do morro da favela. Favela é o nome de um capinzinho que nasce, e é o morro da favela. Tá? Já começou aí esse processo de segregação. E o que tornou famoso o Rio de Janeiro, desde sempre, no samba e na cultura, é que o Rio de Janeiro é o lugar das favelas. Tem trabalhos muito interessantes no final dos anos 50, início dos anos 60 sobre isso. Olha, pois se essa população pouco assistida pelo Estado resolveu se entrincheirar nesses determinados lugares em que o Estado pouco penetra com as suas ações de saúde, de educação, de segurança, de justiça, olha, o crime simplesmente
preencher o vão, é sempre o que acontece. Rio de Janeiro é isso, principalmente. Estamos chegando num ápice de violência, estamos chegando porque o Estado está completamente falido. Agora, em relação à Coreia do Norte, essas ameaças, há todo um contexto por trás. Quem é que mantém a Coreia do Norte se o pessoal de lá, às vezes até passar fome? Quem é que mantém essa estrutura? Claro que a estrutura da Coreia do Norte não é mantida pela Coreia do Norte. Nós podemos pensar em Rússia, em China, que manda dinheiro. E essa situação do ditador lá da Coreia do Norte ameaçar os Estados Unidos, outro dia até me referi, é a barata querendo enfrentar a lata de inseticida, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso faz parte de um contexto de política internacional que nós só vamos descobrir isso olhando por trás dos bastidores. Não está claro tudo aquilo, a gente só recebe informação. O ditador da Coreia do Norte está ameaçando os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos não pode ficar quieto diante disso. Então é um jogo de política intrínseco aí que para nós não está totalmente claro. Mas é óbvio também que isso não parte só da Coreia. A Coreia está recebendo subsídio financeiro de grandes potências econômicas para manter essa estrutura, manter essa movimentação de guerra fria, vamos dizer assim, que continua movimentando as opiniões, mas que na verdade o que traz de benefício, o que traz para a mesa, o que traz de progresso ao avanço da humanidade, essa contenda continuada. Isso tem alguns interesses escusos que nós ainda não sabemos. Hoje nós voltamos a uma situação do conflito religioso. O Estado Islâmico impõe um terror a grande parte do planeta num discurso muito fundamentalista. Você imaginava que em pleno século XXI nós voltaríamos a esse ponto? Era previsível, sim, porque veja bem, a realidade do Estado Islâmico é totalmente diferente da nossa realidade judaico-cristã ocidental. A postura deles é completamente diferente, os costumes, o vestuário, a maneira, os olhares que se lançam sobre as mulheres, sobre os homens, sobre as crianças são completamente diferentes. Se num dado momento de expansionismo capitalista, vamos dizer assim, essas tendências ficaram abafadas, era brasa encoberta. Agora eles utilizam os próprios mecanismos que a tecnologia oferece, que o capital oferece através da sua tecnologia, os drones, os veículos, os aviões, os explosivos, para concentrarem e congregarem esse tipo de ataque àqueles que eles consideram como seus inimigos. Ou seja, o Estado judaico-cristão ocidental são inimigos. E vamos dizer que há uma regra para isso, não essencialmente uma regra, mas é como a questão do Estado Islâmico, é como a questão da nossa fé, é um postulado. Eu acredito, eu acredito na maior parte das coisas, de uma maneira assim, sem provas. Então eu sou do Estado Islâmico e em nome do Estado Islâmico eu vou cometer um ato de violência. Ele não está propriamente lendo uma cartilha, mas é a cultura que eles vivem, induzem a isso. Eles têm um inimigo eleito. O cristianismo, a maneira do viver do ocidental, os agride há muito tempo. E de vez em quando há essas explosões, vamos dizer assim, quase que previsíveis, não podemos dizer exatamente onde e quando, mas são previsíveis essas explosões de violência que nós vimos assistindo com certa frequência, que nos deixa muito horrorizados, temerosos, porque é uma situação, digamos assim, a violência é uma situação democrática. Ela não está escolhendo lugar, classe social, ela não escolhe, ela eclode, machuca, fere e magoa. Hollywood glamourizou a violência, começou lá do índio com a cavalaria, passou pela Guerra Fria, depois nós chegamos à guerra contra o terrorismo islâmico e nós temos reproduzido situações no nosso cotidiano, em que hoje você já não sabe mais quem é o mocinho, quem é o bandido e quem torce para o mocinho ou para o bandido. Você vê a criança na escola agredindo a criança, você vê o marido agredindo a esposa no lar. O que fazer para tentar ou para começar a reverter esse quadro que parece que é uma violência que está generalizada em todo canto? A violência faz parte da humanidade. Eu costumo dizer que nós estamos aqui, nós somos sobreviventes. Porque durante toda a história do homem, um Estado procurou sobrepujar o outro através do quê? Através da violência.
Então as guerras entre os povos, elas sempre existiram. Milhares, milhões de pessoas foram mortas durante esses conflitos, ou pela própria guerra, ou pela privação de que as guerras trazem, as doenças e tudo mais. Nós conseguimos chegar até aqui, o século XXI, porque nós somos sobreviventes de todo um processo de violência da humanidade. A humanidade é violenta, ponto. Agora, como que nós faríamos, como que nós poderíamos fazer para congregar todos os indivíduos das mais diversas facções, das mais diversas culturas, dos mais diversos níveis de religião ou religiosidade que há no mundo, em que não houvesse agressão? Vamos supor assim, um pacto de não agressão. André, eu vejo como muito difícil isso, porque a existência humana, ela foi pautada em cima da violência. Nós podemos ter períodos de calmaria, períodos que as pessoas estão, e os estados estão se agredindo menos, mas sempre há algum detalhe que aparece e leva ao desencadear dessa violência. Porque isso realmente faz parte do homem. Processos, eu não costumo falar processo de educação, processo de conhecimento, em que seríamos levados a conhecer as diferenças que há na formação cultural de grande parte da humanidade, como que eles reagem a determinados movimentos, como que funciona o Estado de Direito nos mais diversos países. Eu procuro muito isso, chama-se isso de estudo comparado, como funcionam as instituições nos outros países, o casamento, o divórcio, a família, o idoso, a criança, a mulher, como funciona isso em outras sociedades, como que é abrangido, como que é são abordadas essas questões. E nós não temos respostas para tudo. Dizer que há a possibilidade de não ter mais violência, eu não acredito nisso. Nós podemos ter uma convivência assim, civilizada em um determinado espaço, em uma determinada sociedade, mas isso como uma questão de ordem mundial é o que mais propôs Cristo e nós estamos assistindo essa divisão de facções pelo mundo. Algumas pessoas mais pragmáticas dizem que paz é um espaço entre duas guerras. Pode até e tem ser. Aqueles também que brincavam que a paz só existe no concurso de Miss Mundo, que toda Miss, quando perguntava qual o seu sonho, ela diz, a paz mundial. A paz mundial. Você acredita que então essa paz mundial está bem distante? Bem distante, André. Não é possível conciliar agora todas essas pontas que aparecem, todos esses ângulos que estão aparecendo nas sociedades, que nós temos visto através da mídia, que o mundo realmente, então, digamos assim, que é possível ver virado de perna para o ar, como conciliar todos esses interesses, como conciliar os interesses do trabalho, como conciliar os interesses do capital. Essa é a principal questão que todas as pessoas precisam de alguma forma produzir para poderem se manter, e no momento que não tem mais condições de trabalhar, algum sistema previdenciário as mantém para ter uma vida digna até a morte vem para todos. De que maneira que nós podemos conduzir o mundo num patamar de menos agressão, de menos violência? É muito difícil. Eu penso que em termos de paz mundial, teremos assim, tréguas, mas paz não. Agora, fazendo um recorte para o país, por tudo que aconteceu no cenário político, por todas as informações, os escândalos veiculados diariamente, a situação do desemprego, você enxerga que o Brasil ainda provavelmente sofrerá as consequências disso com mais violência? Olha, André, os prognósticos são sim, que há uma tendência maior de violência, porque veja só, a política ou os políticos estão dando um péssimo exemplo. Até as pessoas mais capacitadas, mais orientadas cognitivamente, não estão conseguindo entender todo esse processo, que tudo que está acontecendo no Brasil só se fala de corrupção, de roubo, e que vou para a justiça, e de repente até a questão do judiciário, que é um dos 3 poderes harmônicos, independentes entre si, como diz a nossa Constituição, o judiciário tem dado péssimos exemplos. Ficou determinado pelo Supremo Tribunal Federal que os condenados em segunda instância deveriam ser presos e aguardar o julgamento em instância superior preso. A Constituição diz assim, que até a última instância o indivíduo é considerado inocente. Não, segunda instância você vai preso. Tá bom, prendeu um monte de gente. Agora um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, está querendo
deturpar a interpretação desse texto legal, em que diz que todos devem ser presos, uma vez que condenados em segunda instância. Isso traz uma instabilidade, traz uma percepção distorcida de valores. O que é que realmente está acontecendo? Se para nós, que somos cidadãos, que ficamos assim mais inteirados, o que vai se dizer do jovem que está lá na escola? O que é que passa para esse jovem? Que realmente, olha, nada está compensando mesmo, porque olha o exemplo que está sendo dado por toda a nação, por todos os políticos. Não há um que você vá, a pessoa, não estou falando da ideologia que ele pertence, por favor, eu estou falando da pessoa do político. O que faz? Esse cara, esse aqui fez aquilo, aquele fez o outro. Vão lá para a justiça, não, eu vou para a justiça. Aí o cara aparece assintosamente, desafiando a justiça. E a justiça está pendendo de formas diferentes, conforme são diferentes os indivíduos e as questões envolvidas. Ora, mas que jogo de valores que é esse? É muito difícil de nós mantermos uma linha de conduta, uma linha ideológica sã diante de tanta insanidade. De modo que toda essa crise lançada no Brasil, a crise política, a crise existencial, a crise ética, a crise econômica, elas têm reflexos muito ruins. As pessoas passam necessidade. E no momento de uma necessidade mais intensa, algumas coisas acontecem. Tem aqueles crimes vulgares mesmo, aqueles crimes que grande parte dos crimes são de ordem passional, mas tem aqueles crimes que são provocados por situações mesmo de penúria, de sofrimento, e mesmo assim são poucos em relação a tudo que acontece no Brasil. Mas o sofrimento existe e não vai dar para aplacar com palavras. Vai ter que ser aplacado por um novo rol de ideias, uma mudança total de paradigmas, de condução do interesse público, dos interesses difusos da sociedade. Porque senão isso vai continuar acontecendo e vai continuar. Porque a curto prazo é possível enxergar o quê? Vamos fazer outra eleição? Sabe? Quais são as propostas que vai trazer mais emprego, que vai trazer mais condição de saúde? Não vai ter mais fila em centro de saúde, não vai ter o indivíduo ter que esperar muito tempo uma consulta, ele está com uma dor, ele quer ser atendido. Parar de ter esse excesso de lotação na saúde pública, por exemplo. Quando que isso vai melhorar? Isso induz as pessoas a um descontentamento, a violência e a desacreditar no papel provedor do Estado. Quero agradecer a sua visita. É claro que esse tema vai se expandir e quero contar contigo novamente aqui. Aristides Marchetti Filho, do Observatório Civil da Violência de Ribeirão. Muito obrigado. Até mais. Pequeno intervalo. Voltamos já. Trabalho na praia para ajudar meus pais. Meu sonho é ser engenheiro. Pesquisas apontam que é na brincadeira que as crianças desenvolvem a personalidade adulta. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Minha família diz que é melhor ficar aqui no sinal, mas meu sonho é ser professor. Estudos apontam que a maioria das pessoas que trabalham na infância não conseguem uma boa colocação profissional na vida adulta. Se eu tivesse escolhido meu passado, teria feito tudo diferente. Meu sonho era voltar a ser criança. Você sabia que 90% dos presidiários trabalharam na infância? Como você pode realizar esses sonhos? Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada fui dar rolê com meu primo e o moleque me disse: ontem à noite saí com um carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. PEP? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa, porque você impede a infecção do HIV, sacou? Já é o tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto ele conheceu uma mina que tá grávida e ela mandou real pra ele. Se liga, quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. E se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e o outro não. E o cara que tem, tipo, bom, com o tratamento a contagem do vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado?
da hora isso. Ah, a prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Você sabia que hoje há mais de 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil? O trabalho precoce provoca abandono escolar, causa problemas de saúde e pode levar à morte. Não aceite que uma criança troque o banco escolar pelo trabalho. Faça a sua parte e ajude a acabar de vez com essa prática. Disque 100 e denuncie a exploração do trabalho infantil. Voltamos com o Fórum do Trabalhador, agora para a nossa agenda cultural. Quero trazer uma dica importante. O Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região está realizando mais uma edição do seu concurso de poesia moderna. Você pode encaminhar a sua inscrição até o dia 10 de outubro. E esse concurso é muito interessante porque ele tem uma modalidade apenas para comerciários e uma modalidade aberta para toda a comunidade. Quer mais informações? Entre no site do sindicato comerciariorp.com.br comerciariorp.com.br. Também informações pelo telefone 3519-3500. Inscrições até o dia 10 de outubro e a premiação numa linda festa será no dia 8 de novembro. Outra dica cultural é que no final deste mês de setembro, dos dias 20 a 23, será realizada a 6ª edição da Mostra de Escritores de Ribeirão Preto e região, lá no Palace Centro Cultural. Escritores de toda a região de Ribeirão Preto estarão apresentando os seus trabalhos e também nós teremos uma extensa agenda de atividades, palestras, debates, ciclos de informações muito importantes para você trabalhador, para você trabalhadora, para toda a sociedade. Chegando ao final do nosso programa, nós vamos àquela mensagem, àquela reflexão do dia. E o texto de hoje é de Robert Bennett. Nossa vida é a soma dos resultados das escolhas que fazemos, consciente ou inconscientemente. Se somos capazes de controlar o nosso processo de escolher, podemos controlar todos os aspectos de nossas vidas. Desfrutamos, então, da liberdade que vem do fato de estarmos em controle de nós mesmos. Falando em controle, vamos controlar a nossa agenda. Aqui na TV, você assiste o Fórum toda quarta-feira, às 20h30 e todo sábado, às 14h. No rádio, também tem programa Fórum do Trabalhador, de segunda a sexta, às 7h45, na Rádio 79, AM 590. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Quer falar conosco? Mande o WhatsApp 16 98113 5265. Anotou? 16 98113 5265. Perdeu algum programa nosso? Não tem problema. Entra lá no YouTube, escreva Programa Fórum do Trabalhador. Tem um canal exclusivo com todos os nossos programas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.